Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez nos encontramos, chegamos ao final da semana e quantas coisas maravilhosas nós aprendemos, não foi verdade? Louvado seja Deus por Sua palavra que nos orienta. A pior coisa que pode acontecer é nós andarmos nessa terra sem ter a certeza do que Deus espera de nós. E na tua palavra, na palavra de Deus, nós encontramos o caminho certo, porque é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado porque você esteve aí durante toda a semana acompanhando esse trabalho, não somente apreciando, mas colaborando com ele, se tornando o meu companheiro aí e a minha colaboradora quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você deixa uma mensagem, quando você deixa o seu like. Tudo isso é importante para o nosso trabalho aqui, tá bom? Vamos juntos aqui fazer um resumo do que nós aprendemos nessa semana. Que lição maravilhosa, livres para descansar. Nós falamos um pouquinho sobre depressão, né? Alguns encaram a depressão como se fosse algo simples, falta de relacionamento com Deus, falta de fé, e nós vimos que não tem nada a ver com isso. Duas histórias nós analisamos, a história daquele paralítico, aquele tetraplégico, que foi levado por quatro amigos até a presença de Cristo, e quando Jesus o viu, o seu problema era aparente, ele era tetraplégico. Então todo mundo esperava que Jesus lhe curasse. Mas, no entanto, o Senhor Jesus, ao invés de curá-lo, disse: tenha de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque o Senhor Jesus conhece-nos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe que nós realmente necessitamos. Deus conhecia a situação daquele homem e sabia que o peso da culpa era muito mais danoso e lhe fazia sofrer muito mais do que aquela paralisia. Por isso, o Senhor Jesus o deixou livre para descansar. Depois, claro que o Senhor Jesus, depois de ter perdoado, o libertou daquela paralisia e ele começou a andar e foi para sua casa. Feliz da vida. E o povo louvava a Deus por tamanho milagre. Para mostrar que a depressão é um problema normal, eu não digo normal, não comum, né? Melhor dizer, comum nesse mundo, porque nós vivemos um mundo amaldiçoado pelo pecado, nós somos submetidos a traumas e a dificuldades, e as pessoas que são submetidas a esse tipo de problema realmente tendem a ser depressivas em algum momento da vida. Para mostrar que essa depressão não tem muito a ver com a falta de Deus, com a falta de fé, que esse é um problema neurológico, um problema até mesmo físico, né? Porque são dois neurônios que pararam de se comunicar, quer dizer, mais neurônios, eu estou dizendo de maneira geral e simplificada. Quando os neurônios param de comunicar, as substâncias responsáveis pelo bem-estar deixam de ser produzidas pelo corpo e, consequentemente, a gente vive a depressão. Então, para provar que isso é algo comum no mundo como nós vivemos, nós analisamos a história de Elias, que era um profeta de Deus, poderoso em obras, as suas orações eram prontamente atendidas, e depois de um trauma terrível que ele havia passado, quando ele teve que exterminar 850 pessoas ao fio da espada, e depois de ter sido ameaçado por Jezabel, ele foge para salvar a sua vida, chega ao deserto, deita debaixo de uma árvore e diz: Senhor, eu não quero mais viver, tira a minha vida, toma a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. É claro que quando ele fala não sou melhor do que meus pais, ele está se comparando a todos os israelitas que vieram antes deles, aqueles israelitas que haviam abandonado o Senhor diante da pressão. E ele diz: Senhor, olha só, eu abandonei. O povo está lá, dizendo: o Senhor é Deus. Abandonou ao Deus falso Baal e Asser e se voltaram para o Senhor. Mas eu os abandonei, eu vim embora para cá. E eu não sou melhor do que os pecadores, sou pecador tanto quanto. Concentrando demais no seu pecado, na sua falha, ele desanimou. E é assim que acontece conosco. Quando nós nos concentramos demais em nós mesmos, quando nós olhamos somente para o nosso pecado, quando nós olhamos somente para a nossa incapacidade de fazer o que Deus pede, a tendência é o desânimo e a desesperança.
Mas nós aprendemos essa semana que nós devemos olhar para Jesus. Nós aprendemos que o Senhor Deus, Ele entende a nossa condição. Nós aprendemos que até mesmo as nossas lágrimas estão escritas no livro de Deus, que Deus julga não somente os pecados que cometemos, mas a circunstância que nos levaram ao pecado. Deus nos entende, Ele não nos julga, Ele nos oferece o caminho da cura. Elias teve que sair daquele deserto, Deus deu para ele o que era necessário, aquele pão, aquela comida, para que ele recobrasse a sua energia, permitiu que ele descansasse, dormisse uma noite tranquila, a fim de que ele pudesse tomar de volta o caminho, que seria uma longa jornada até Horebe, o monte de Deus. Ali ele haveria de ouvir as instruções do Senhor. O segredo para a restauração e cura de Elias foi ele ter se levantado e se colocado no caminho que o Senhor Deus indicou para ele. E aqui está o grande segredo para nós também. É fazer o que Deus pede. Ele quer orientar os nossos passos e reorganizar a nossa vida. Se nos levantarmos e nos colocarmos no caminho do Senhor, que Ele nos oferece, aí nós estaremos prontos para receber a cura que Ele também nos oferece. Eu gostaria de ler para você essa parte da lição que diz assim, escute bem. Com a contínua mudança de circunstâncias, vem mudanças também em nossa experiência. E por essas mudanças ficamos frustrados ou deprimidos. Mas a mudança de circunstância não tem poder para mudar a relação de Deus para conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E pede-nos que tenhamos incondicional confiança em seu amor. Aqui está a grande... mais uma vez, Misel. Aqui está o grande segredo da vitória espiritual. É não desgrudar de Jesus. É fixar os nossos olhos somente nele. Aí haveremos de vencer. Olha o que ela diz. Ellen White diz, o pensamento dela, escute. Continue olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus, quer tenha manifestos sentimentos, quer não. Avancem resolutos, como se cada uma das orações feitas tivessem sido acolhidas pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Prossigam no caminho, cantando e salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e tristeza. Digo-lhes, como alguém que sabe, virá a luz, a alegria será nosso canhão, e as névoas e a nuvem serão espancadas. E passamos do poder opressor das sombras e trevas para a clara luz de sua presença. A nossa solução está em continuar olhando para Jesus, em continuar na caminhada, não virar as costas, não abandonar, continuar firmes no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Continue tendo fé, continue acreditando, continue orando, continue cantando, continue indo à igreja, continue falando de Jesus para as pessoas, ainda que há sobre o teu coração pesadas sombras, tristeza e até mesmo desespero. É em Cristo que nós encontramos a solução. Espero que você faça exatamente isso, que você ande exatamente nesse caminho. É meu sincero desejo e oração para você. Quero orar contigo nesse exato momento. Senhor Deus, vá à casa, ao coração do teu filho e da tua filha, nesse momento, com a tua palavra, com o teu bálsamo, com o teu espírito, de maneira que ele sinta alívio das suas provações, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Semana que vem tem mais. Começaremos amanhã uma nova jornada de estudos da palavra e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.